Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Terminaram as quartas de final, hein? E terminaram com surpresas, com zebras. As zebras galoparam nas quartas de final. O Palmeiras, apertado, passou, mas passou com propriedade em cima do forte São Bernardo. O Corinthians, em Itaquera, empatou com o Ituano e perdeu nos pênaltis. O Corinthians foi eliminado. Mas não foi só o Corinthians, não. O São Paulo empatou com o Água Santa no Allianz Parque, o Morumbi estava tendo show, e o Água Santa eliminou o São Paulo também. São Paulo e Corinthians fora, por enquanto até da Copa do Brasil do ano que vem, hein? E aí, o Bragantino passou com tranquilidade pelo Botafogo e se classificou. Como ficaram as semifinais, o Palmeiras, o melhor de melhor campanha, vai enfrentar a quarta pior campanha, né? Ou a melhor entre os quatro, vamos falar assim, né? É o Ituano. Palmeiras e Ituano, jogo único. Tudo indica que vai ser no domingo, porque é o jogo da Record, né? Domingo. E aí, o Botafogo vai enfrentar o Água Santa. Só que o Água Santa tem melhor campanha. Resta saber se a federação vai confirmar, eu acredito que sim, para Diadema. E se vai ser domingo pela manhã, não tem refletor em Diadema, lá no Distrital do Inamar, ou se vai ser segunda-feira à tarde. Por quê? Sábado não deve ser, porque o Bragantino joga na Copa do Brasil quarta-feira, lá em Erechim, no Rio Grande do Sul, contra o Ipiranga. Pois bem, São Paulo e Corinthians eliminados. E também, já que vamos falar do Campeonato Paulista, vamos falar do Troféu Independência, Taça Independência, né? Já teve a fase preliminar, o Guarani eliminou a Portuguesa e a Inter de Limeira eliminou o Santo André. Agora nós já temos uma nova fase valendo R$ 400 mil. Não tem mais vaga na Copa do Brasil. Vou falar tudo isso para vocês, com ficha técnica inclusive, mas antes de mais nada vou convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, perfeito? Vamos começar então com o jogo que iniciou essas quartas de final, Palmeiras e São Bernardo. O Palmeiras veio a campo com Everton, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez. Zé Rafael, menino, depois entrou o Fabinho, Bruno Tabata, foi a novidade, hein? Jogou muito. Bruno Tabata, depois o Giovani, Rafael Veiga, depois o Jailson. Rony, depois o Navarro, Dudu, depois o Breno Lopes. Abel Ferreira é o técnico. São Bernardo, do Márcio Zanardi, muito bom time, tinha alguns desfalques, né? O Vitinho operou, o João Carlos estava suspenso, enfim. São Bernardo jogou com Alex Alves, os seus três zagueiros, Helder, Romércio e Rafael Vaz, Jefferson, Rodrigo Souza, Henrique Lodelo, depois o Ramison, o Jefferson, depois entrou o Matheus Regis e o Arthur Henrique. Léo Jabá, Christian e Felipe Marques, depois entrou o Hugo Sanches. 1-0, gol do Rony aos 42 do primeiro tempo, gol de cabeça. O Gabriel Menino cruzou e o Rony fez o gol. Teve algumas polêmicas no jogo? Teve, por exemplo, teve uma falta do Zé Rafael que ele tomou amarelo, que se você analisar friamente, poderia tomar o cartão vermelho. É interpretativo, né? É interpretativo. E infelizmente a Edna é muito fraca, né? Mas enfim, ela interpretou que não deu cartão amarelo, o VAR não falou nada. E teve um pênalti alegado pela torcida e jogadores do São Bernardo, que na minha interpretação, até escrevi no Twitter, não foi. A bola veio, o Marcos Rocha foi dominar, no que ele tenta dominar, a bola bate na perna dele, bate no braço dele, ou seja, pela regra, não é pênalti. Isso é que a gente chamava, era mais fácil lá atrás de não sem intenção, né? Ele não teve imprudência nenhuma. Ele foi dominar a bola bate e pega na mão dele. O que ele vai fazer? Ele vai dominar a bola assim? Então, para mim, não foi nada, acertou tanto o VAR quanto a arbitragem. E a vitória por 1-0 premiou um time melhor. O jogo não foi tão bom tecnicamente, porque o São Bernardo marcou muito bem o Palmeiras, a ponto de o Dudu ter sido substituído pelo Breno Lopes, o Jailson ter entrado no Rafael Veiga, tudo na reta final já do segundo tempo, mas para ajudar na marcação e segurar o resultado. Mas o Palmeiras é aquele time assim, mesmo quando ele não é brilhante, ele é competente, ele sabe fazer, principalmente dentro de casa. Palmeiras 1, São Bernardo 0, São Bernardo eliminado, e o time que não é da Série A do Campeonato Brasileiro, não é da capital, a melhor campanha vai direto para a Taça Independência. Então São Bernardo saiu do Paulistão
e vai brigar pela Taça Independência, que tem uma premiação de R$ 400 mil. Daqui a pouco eu falo da Taça Independência para vocês. Então Palmeiras foi o primeiro classificado. Aí depois, esse jogo foi no sábado. Depois tivemos no domingo, né? No domingo à tarde, o Corinthians enfrentando Ituano. 43.888 pessoas lá no Itaquerão. 39.258 no Allianz Parque no jogo do Palmeiras. Pois bem, jogo difícil, jogo suado, né? O Ituano com um gol do Raí Ramos no primeiro tempo, né? Logo no início do primeiro tempo, no ângulo, eu acho que não é indefensável para o Cássio. Mas tem muita gente reclamando que o Cássio estava adiantado, que o Cássio poderia falhar. Eu acho que foi um golaço. A minha interpretação, respeitando todas as outras. O Ituano fez 1-0, claro, se já ia jogar na retranca, saiu mais, mas o Paulinho ainda no primeiro tempo conseguiu empatar. O Paulinho foi o jogador que atuou na vaga do Renato Augusto, que estava machucado. Daqui a pouco eu passo até a escalação para vocês. Aí o jogo seguiu, no segundo tempo, o Yuri Alberto perdeu um gol incrível, o Roger Guedes teve a oportunidade, foi um ataque contra a defesa, o Ituano, às vezes atacando, o Ituano jogou para realmente ir para os pênaltis, e foi. Apesar do apoio da torcida, o jogo foi transcorrendo nos pênaltis. O Cássio pegou um, o Jefferson Paulino, acabou 4-4, fomos para os alternados. Nos alternados o Fagner perdeu, né? Mas aí o Ituano também perdeu, o Cássio brilhou. E depois o Gil meteu a bola na trave, e aí o Felipe Saraiva foi lá e deu a vitória 7-6 nos pênaltis para o Ituano. Foi a primeira zebra. Corinthians jogou com Cássio, Fagner, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Rony, né? Depois o Fausto, Paulinho, depois o Maicon, Juliano, Adson, depois o Pedrinho, Yuri Alberto e Roger Guedes. Eu entendo, a minha avaliação, que o Corinthians é um time envelhecido, muito lento. Fagner, Gil, Fábio Santos, Juliano, Paulinho, que jogadores que têm talento, não tenho dúvida nenhuma. Mas o time fica, quando você precisa, às vezes, de mais preparo físico. Mas, enfim, o Fernando Lázaro vai acertar esse time aí, principalmente para a Libertadores e para o Campeonato Brasileiro. O Ituano classificado, Ituano, até a última rodada do Paulistão, estava brigando para não cair. Poderia cair se perdesse do Santos. Meteu 3-0 no Santos. Aí foi para as quartas de final, é o regulamento, hein, que os clubes aprovaram. Foi para as quartas de final, empatou, ganhando os pênaltis e já é semifinalista. Jefferson Paulino, Raí Ramos, Claudinho, Bernardo e Yuri, depois jogou o Mário Sérgio. André Luiz, depois o Rafael Pereira. O Marcelo Freitas, depois o Lucas Siqueiras e o Eduardo Persson. Gabriel Barros, Paulo Vitor, depois o José Aldo, Quirino, depois o Felipe Saraiva. O técnico é o Gilmar Dalpozo. Rapaz, primeira zebra, hein? Aí a gente teve também no domingo, né, depois do jogo do Corinthians, lá em Bragança Paulista, eu fiz pelo Grupo Tati, Red Bull Bragantino 2, Botafogo 0. Um jogo que nos primeiros 20 minutos do primeiro tempo, eu posso falar para vocês, sem medo de errar, que o Bragantino foi um rolo compressor, partiu para cima, fez 1-0 com o Bruninho aos 14 minutos, depois o Bruninho driblando todo mundo, sofreu o pênalti, o juiz deu, mas o VAR, o Rodrigo Guariz do Amaral realmente deu, que ele tomou um toque leve e acabou se jogando. Aí não deu mais o pênalti, ficou 1-0 com o Bruninho, e aí sim o Botafogo teve algumas oportunidades para empatar no primeiro tempo depois dos 20 minutos, né? Principalmente numa chance do Robinho. O Osman passou, o Robinho perdeu um gol incrível, o Osman chutou uma bola na trave, o Robinho duas fáceis defesas para o goleiro Cleiton. Mas veio o segundo tempo, foi um passeio do Bragantino. O Red Bull Bragantino atropelou, fez o que quis. O Bruninho fez 2-0 aos 38, mas um pouco antes, o Vidal, numa chegada do Bruninho, já tinha mandado na trave do Botafogo, quase fez um gol contra. O Bruninho teve grande oportunidade, o Matheus fez grandes defesas, e a vitória convincente e merecida do Red Bull Bragantino deu a classificação para 4.867 torcedores apenas. 4.867, não tinha 5.000, infelizmente. O Bragantino se classificou com muitos desfalques, hein? Mas com Cleiton, Hurtado, Lucas Cunha, Natan e depois o Juninho Capixaba, Matheus Fernandes, Jadson, depois entrou o Gustavinho, Bruninho, craque do jogo, depois entrou o Cauê, Arthur, Popó
que perdeu o gol. Nossa, o Popó brigou com a bola, hein? Depois entrou Alejandro, Sorriso e depois entrou Eric Ramírez. Pedro Caixinha é o técnico do Bragantino classificado. E o Botafogo, Matheus Vidal, Gustavo Henrique, Diogo Silva e Jean Vitor. Tarek, depois Madruga, Felipe Souto, Tomás Andrade, depois Lucas Oliveira, Osman, Luiz Henrique, depois Gustavo Xuxa, Robinho, depois Edson. Enfim, infelizmente o Botafogo não foi páreo para o Bragantino, infelizmente para sua torcida, claro. E aí, a outra zebra que aconteceu ontem no Allianz Parque, São Paulo alugou o Morumbi, vai receber 12 milhões, uma folha de pagamento e tal, pá. Se ele passasse para semifinais, também não jogaria no Morumbi, também jogaria no Allianz Parque. Primeiro tempo, São Paulo criou algumas boas oportunidades, o David, mas é muito fraco o David, perdeu 2 gols, enfim. Aí o Galopo, que provavelmente vai operar, saiu machucado, entrou o Erisson totalmente fora de forma. O São Paulo, no primeiro tempo, ainda criou algumas boas oportunidades, mas nada assim para lamentar de não estar ganhando uma vantagem. O Água Santa teve apenas uma chance com o Marcondes de cabeça. O Marcondes tinha entrado também no lugar do Joilson, que saiu machucado. Também, assim como o Galopo, acredito que machucou o joelho para operar, hein? Tomara que eu esteja errado, mas enfim. O Marcondes, numa cobrança de escanteio, foi a única chance do Água Santa no primeiro tempo. Veio o segundo tempo, o Água Santa saiu um pouquinho mais. São Paulo não jogou absolutamente nada. Horroroso. Elton Rato saiu machucado, depois entrou o Caio Paulista, também ninguém jogou nada. O Erisson, que tinha entrado no segundo tempo, saiu para entrar o Alisson. O Alisson é horroroso. Horroroso, é jogador de time pequeno. Aí o Luan, que estava bem, saiu para a entrada do Mendes. O David, péssimo, em vez de entrar um atacante no lugar dele, entrou outro volante, o Pablo Maia. O Rogério Ceni fez muita burrice, mas muita burrice mesmo. E o 0-0 acabou sendo merecido. O Água Santa soube se defender e o São Paulo é incompetente ofensivamente, verdade seja dita. Veio os pênaltis e o São Paulo perdeu com o Alisson, horroroso jogando e horroroso cobrando o pênalti. Mas o Rafael chegou, defendeu a última cobrança e ficou 4-4 nos 5 pênaltis que a gente fala, né, da fase normal. Depois fomos para as alternadas. O Cadi fez o gol do Água Santa, o Nestor fez o gol do São Paulo. O Thiaguinho fez o gol do Água Santa. Aí o Mendes bateu de chapinha, horroroso, e perdeu. Volante que entra na liga. Enfim, olha, o Rogério Ceni enterrou o São Paulo. É verdade que o São Paulo tem David, a paixão do Rogério Ceni, apaixonadinho por ele. O São Paulo tem muito jogador ruim, Alisson e tal. Mas a verdade é que o São Paulo mais uma vez envergonhou sua torcida, que compareceu em grande número, hein? Eu até aqui, ó, 39.454 pagantes, hein? Quase 40 mil pessoas no Allianz Parque. E o São Paulo realmente foi eliminado. Eu estava demorando aqui, eu estou aqui na terça-feira aguardando para ver se a federação divulga as semifinais. Ainda não divulgou, só divulgou o troféu Independência. Mas de qualquer maneira, certeza, a Record vai fazer o jogo do Palmeiras, né? Palmeiras e Ituano vão jogar domingo, 4 da tarde. A dúvida é quando que vai ser o jogo do Bragantino. No sábado, o Bragantino tinha me dito lá em Bragança, diretoria, que pediu para não jogar, porque ele vai jogar em Erechim a Copa do Brasil na quarta. Então a minha dúvida, como não tem refletor, o Bragantino vai jogar com a Água Santa em Diadema às 11 da manhã ou em outro estádio? Ou vai ser segunda-feira às 3 da tarde? Enfim, resta só essa dúvida, mas semifinais, certeza, Palmeiras e Ituano, ninguém tem vantagem de empate, empatou é pênalti, e a outra, Água Santa e Red Bull Bragantino. E aí, só para a gente falar do troféu Independência, os times que não foram rebaixados, e tipo o Santos, que é da Série A, disputaram o troféu Independência. Antigamente era o troféu do interior e valia uma vaga na Copa do Brasil. A CBF mudou isso, agora ela vai por ranking e por participação nos estaduais, então não tem mais vaga na Copa do Brasil. Esse troféu Independência virou Independência para a Portuguesa poder disputar, por exemplo, time da capital que não está na Série A. Então, a primeira fase a gente tinha 4 times, o Guarani com a Portuguesa, primeira melhor campanha com a Portuguesa, o Santo André com a Inter. Guarani jogando em Campinas tinha melhor campanha que a Portuguesa, Santo André jogando em Santo André, porque tinha melhor campanha que a Inter de Limeira. O Guarani ganhou da Portuguesa por 2-1, né? Ganhou da Portuguesa por 2-1, e aí
eliminou a Portuguesa e vai continuar na competição. O que a gente pode falar para vocês, o Bruninho fez 1-0 no primeiro tempo, no segundo tempo, depois no cobrança de escanteio, o Naldo empatou para a Portuguesa, e aí uma cobrança de falta maravilhoso do Diogo Matheus, o Guarani fez 2-1. Guarani classificado agora para as semifinais do Troféu Independência, a Portuguesa eliminada, mas não caiu, já está de bom tamanho. 2.245 pessoas compareceram no Brinco de Ouro. Aí no jogo do Santo André, com 749 pagantes apenas, Santo André e Inter de Limeira empataram 0-0. A Inter já tinha saído pintado, foi para o Juventude, o Fabinho assumiu o interino, o Matheus Costa está lá no Santo André. Jogo no 0-0, nos pênaltis, a Inter de Limeira acabou fazendo 4-2 e eliminou o Santo André. O Santo André que vai jogar a Série D, a Inter também esse ano, né? E o Guarani joga a Série B do Campeonato Brasileiro, a Portuguesa não tem calendário. Então, a Inter de Limeira se classificou e o Guarani se classificou. Aí, eles vão juntar com o Inter de Limeira e Guarani, o Mirassol, que também não foi para as quartas de final, mas era de todos a melhor campanha, ele ficou em stand-by. Deixou Guarani, Portuguesa, Inter e Mirassol. Então agora, Guarani, Inter de Limeira, Guarani, Inter de Limeira, Mirassol. E aí qual time que foi eliminado nas quartas de final e que não tem calendário na Série A, que poderia completar esse quarteto? O São Bernardo. São Bernardo foi o time de melhor campanha, segunda melhor campanha, só atrás do Palmeiras, foi eliminado pelo Palmeiras, e aí ele caiu do Paulistão para Troféu Independência. Então ficou São Bernardo, Mirassol, Guarani e Inter de Limeira. A federação hoje já divulgou, né, como que vai ficar essa situação. Em jogo único, São Bernardo e Inter de Limeira, quinta-feira agora, dia 16 de março, às 19 horas, lá no 1º de maio. Não tem vantagem de empate nem nada. Quem vencer se classifica para as semifinais, ou para a final, na verdade, que agora é semifinal. Quem vencer vai para a semifinal, o empate vai para os pênaltis. São Bernardo e Inter de Limeira, quinta agora, dia 16 às 19 horas. No dia seguinte, sexta-feira, em Mirassol, Mirassol e Guarani. Jogo único também, vai ser às 20 horas, sexta-feira, dia 17 às 20 horas, lá em Mirassol. E aí, empatou pênalti, quem vencer vai para a final, junto com quem vencer de São Bernardo e Inter de Limeira. Valendo R$400 mil para o campeão e R$200 mil para o vice, que é uma boa premiação, né? Já que não tem mais vaga em lugar nenhum, mas fica pelo menos aquele troféuzinho para você, troféuzinho no bom sentido, hein? Não é no menosprezo, aquele troféuzinho para você marcar ali a temporada, ganhar um dinheirinho e se preparar. No caso do São Bernardo, Série C, Guarani, Série B. E aí você tem a Inter, o Mirassol Série B e a Inter Série D. Todos os times têm calendário nacional e um dinheirinho para você ajudar a reforçar os cofres do clube, até de repente investir em contratação, sempre é importante. E claro, eu venho, assim que terminar todas essas definições, eu venho ou no próximo domingo, quando se o jogo do Bragantino com a Água Santa for no domingo, ou na próxima segunda-feira, se for marcado na segunda. Mas eu venho com todas as informações das semifinais do Paulistão e das semifinais da Taça Independência. É isso aí, forte abraço a todos, até lá!